Amém, amados? Eu vou pedir que evitem ao máximo de ir ao banheiro. Acenda as luzes todas, por favor. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Nesse tempo de avivamento que temos vivido, o Senhor tem nos dado algumas palavras e que eu entendi que algumas dessas palavras, elas precisarão de tempo em tempo ser ministradas novamente. E há dois propósitos por isso. O primeiro é para que aqueles que já ouviram reforcem o aprendizado. É para que aqueles que já ouviram lembrem-se daquilo que Deus estava falando, ou já falou. Porque todos nós temos uma tendência a esquecer do que Deus fala. Isso é histórico. Isso aqui, antes de nós existirmos, há mais de 2.000 anos atrás, já era assim. E olha que há 2.700 anos atrás, ou até mais, a memória das pessoas era bem melhor do que as nossas. Então, se lá atrás as pessoas já perdiam, ou já se esqueciam das coisas que Deus falou, imagina hoje, que a gente está muito acostumado aí, né, com tecnologia, e a tecnologia, por um lado, trouxe benefícios, por outro também, tirou de nós, por exemplo, a capacidade de memória. Muita gente, eu mesmo esqueço muito fácil, dado a tanta tecnologia que roubou de nós essa habilidade de memorizar. E sempre Deus agrega, acrescenta novos membros da igreja. Então, como esta igreja de 2020 para cá vem vivendo dentro de uma atmosfera de glória, de avivamento, e tem um chamado para, não apenas um chamado local, mas para as nações, então a gente tem que estar sempre lembrando algumas coisas, porque são palavras-chave que nos levam a romper no extraordinário, no sobrenatural. E no domingo passado, eu estava aqui no culto e Deus começou a usar a futura evangelista Juliana, aqui da adoração, de uma forma profética. E se não me falha a memória, foi no Pentecostes, que Deus me levou até ela e disse para ela que havia uma unção profética sendo liberada sobre a vida dela, e que o que Deus desse para ela na adoração para liberar sobre a igreja, que ela não retesse. E mesmo assim ela ficou com muito medo de entregar o que Deus estava dando, tamanha responsabilidade, como ela disse. E ela ficou até de olho fechado. Depois ela confessou porque estava de olho fechado. Ela ficou com medo de eu brigar com ela. Eu falei: filha, Deus não me usou para falar para você que ia te usar dessa forma. E Deus usou a Juliana de uma forma muito tremenda aqui para falar com a igreja. E aí o Senhor falou comigo, porque eu tinha planejado estar lá na filial hoje. Aí depois eu lembrei que nos próximos 2 domingos eu estou viajando, e também Deus me deu o comando para ministrar essa palavra que eu vou ministrar hoje, para então responder aquilo que o Espírito Santo falou conosco aqui no domingo passado. E esta palavra, então, o Senhor me deu direcionamento para ministrá-la hoje, baseado nesta palavra profética que nós vamos assistir de novo, para relembrar. E quem não veio domingo passado vai assistir agora aí 3 minutinhos de palavra que Deus usou a nossa futura evangelista. Apaga tudo, deixa só o vídeo, põe som também. Sobre a nossa vida.
que só vem dos lábios para fora. E quando está em outros lugares, envergonha o nome dele. Agem como lobos em pele de cordeiro. O Senhor tem chamado a sua igreja para uma adoração genuína. Uma adoração de dentro para fora. Que cantemos com verdade a Ele. Não por a emoção. O Senhor coloca na minha mente, no meu coração e no meu ser. E Ele manda eu dizer que Ele está cansado de adorações vazias, de adorações medíocres. Ele quer reparar toda a igreja, não somente o Ministério Batista Betel, mas toda a terra. Mas Ele está cansado. Os seus ouvidos se cansaram de ouvir apenas falácias, apenas palavras. Ele quer ouvir a verdade da sua noiva. Ele quer ouvir a verdade da sua igreja. Por isso Ele tem o chamado para um confronto. O prumo eterno não acabou. Há muita sujeira que irá ser descoberta. E é necessário que isso aconteça, para que aí sim Ele venha com um pleno avivamento nele, sobre a noiva que estará com suas vestes limpas, não irá se contaminar com a imundícia do mundo, que não irá se ludibriar com os prazeres do mundo. Adoração genuína, adoração verdadeira. Chega de falsidade, chega de mediocridade. Você que não está entendendo o que está acontecendo. Então Deus falou conosco na semana passada que Ele está cansado de uma adoração medíocre, de uma adoração falsa, de uma adoração de boca para fora. E aprenda uma coisa: só tem uma única maneira do céu manifestar na terra, é por meio da adoração. E isso não tem a ver com cantar no altar e tocar, não. Adoração não é cantar e tocar. Eu posso adorá-lo cantando e tocando, mas quando eu estou aí com as expressões de adoração, declarando para Deus meu louvor para Ele, a minha devoção a Ele, isso é adoração. Adoração tem a ver como que você vem para o culto, com a intenção que você vem para o culto. Você vem para o culto com que propósito? Qual é o pensamento que você vem para o culto? Se tem uma coisa que eu mais batalho aqui de ensinar é: não venha para o culto para buscar uma bênção, porque não é o propósito. Não venha para o culto para restaurar o casamento, porque não é o propósito. Não venha para o culto porque você precisa de prosperidade, porque não é o propósito. Não venha para o culto por qualquer outra razão a não ser ter um encontro com a glória de Deus. E uma vez que a gente tenha consciência de vir para o culto para ter um encontro com a glória de Deus, Ele restaura o casamento, Ele abre as portas, ele abre as comportas de prospera, Ele abre portas de emprego, Ele faz proezas na sua vida. Faz proezas na sua vida. Então, o avivamento, o fogo do avivamento precisa ser alimentado. O Senhor nos deu uma ordem quando rompeu o avivamento, que rompeu aqui nesse ministério de 2020 para cá. É até que Ele venha. As atmosferas do culto desta igreja não podem ser mais atmosfera de culto religioso. Não pode ser mais atmosfera de nada está acontecendo. Todo culto, Cláudio, desta igreja tem que ser céu na terra. Nada pode nos tirar deste propósito, Simone. Nada pode nos tirar a nossa vida deste entendimento.
E por que Deus nos manda pregar de novo o que eu vou pregar? Porque é tempo da gente entender um pouco mais sobre adoração. Porque Deus está falando, Reginaldo, que Ele está cansado. E não é com ninguém lá de fora não, é comigo e com você. E se a carapuça servir é porque é para você mesmo. Se você se sentir incomodado aí, então você é o primeiro falso adorador que está aqui que Deus quer tratar. E se você não está adorando da forma adequada, se você é filho e filha, você recebe a correção. Se a gente parar de adorar a Deus, Ele não vem na casa. Isso é tão sério, irmãos, que por isso que Jesus, quando estava com aquela mulher lá do poço de Samaria, Ele disse que o Pai está o quê? À procura. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E o texto do capítulo 4 de João, é onde está escrito, ele vai nos dar a chave ali. Ele vai dizer assim, ó, Deus é espírito. Por que só adoração, Márcia, traz o céu para a terra? Porque Deus é espírito. E a única maneira de trazê-lo para a terra é quando nós o adoramos. É quando nós oferecemos o perfeito louvor para Ele, do nosso jeito, da nossa maneira, mas com devoção de corpo, alma e espírito. Então eu quero ministrar uma palavra para que a gente possa lembrar de como oferecer, como atrair a glória de Deus para esse lugar. Há um caminho, e a Bíblia nos dá ensinamento para isso. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30. Versículos 7 e 8. Êxodo 30, 7 e 8, diz assim: Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao cair da noite. Será um incenso perpétuo, diga perpétuo, diante de Yahvé, pelas vossas gerações. Diga, pelas vossas gerações. Amém? O tema desta palavra é queimando o incenso da adoração. Digam comigo, queimando o incenso da adoração. Se nós queremos que os cultos da igreja, André, sejam cultos aonde a manifestação da glória será garantida, eu, Rodrigo, preciso vir para a presença de Deus para queimar o incenso da adoração. Nós sabemos que a Bíblia, tudo que está escrito nela tem um propósito de Deus para o seu povo. Tudo que Deus deixou registrado é porque Deus tem um propósito para o seu povo, de se revelar para o seu povo, através do seu povo. O nosso Deus também é didático, Mário. Ele é didático. Por isso, muitas vezes, Ele revela a sua vontade. E o que Ele quer de nós, por meio de imagens e figuras. E a língua hebraica, irmãos, é uma língua de figuras. É uma língua de imagens. Até a letra do alfabeto hebraico é em formato de figuras. Por exemplo, a gente até falou Dalet, que é o número 4, ele tem um formato de um portal. Porque a linguagem hebraica é uma linguagem de figuras, de imagens.
Então Deus também fala com os seus filhos por meio de figuras, por meio de imagens. Partindo então dessa premissa, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, foi para ser o seu santuário no meio do seu povo. Então, quando Deus manda construir o tabernáculo, Deus tomou a decisão de não se revelar apenas para Moisés. Deus começa com Moisés no Monte Sinai, ali na sarça, e outros encontros que ele teve. Mas chega um momento, Wallace e Juliana, que ele resolve descer e se manifestar no meio do seu povo. Então ele dá uma ordem para Moisés construir um tabernáculo, para que ele cumprisse esse propósito, para que através do tabernáculo ele pudesse ensinar, diga ensinar, o seu povo o caminho necessário para entrar e desfrutar da sua presença. Ei, filho, deixa eu dizer uma coisa para você, para te motivar mais. Eu falo aqui muito para você vir para o culto com a intenção, com o desejo de ter um encontro com a presença dele. Amém? Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Tem alguém muito mais interessado neste encontro do que você. É o próprio Deus. Ele é o principal que deseja estes encontros. E também não é só na quinta e no domingo não. E nem na célula não. É todos os dias. É todos os dias que ele quer ter esse encontro comigo e com você. Então ele estabelece, para se construir o tabernáculo, para que então ele pudesse ensinar o caminho para que o seu povo entrasse, desfrutasse da sua presença, pois o propósito, diga comigo, o propósito, bem forte, o propósito do tabernáculo era abrigar a manifestação da glória de Deus. Aleluia, aleluia. Esse era o propósito, abrigar a manifestação da sua glória em seu relacionamento pactual com Israel, com o fim de restaurar a intimidade perdida no Éden, devido ao pecado de Adão. Lembrando que a vontade de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Aleluia. A palavra tabernáculo tem a ver com habitação, com aquele que quer habitar no meio de nós, João, quando fala de Jesus vindo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou. A palavra ali no grego é tabernaculou entre nós, habitou entre nós, porque sempre foi esse o desejo de Deus, e a gente vai entender isso melhor. Então, no tabernáculo, havia utensílios que foram fabricados de acordo com as instruções do Senhor, que faziam parte do culto em Israel, e tinham finalidades bem definidas dentro da adoração do povo de Deus. Então, eu quero ser bem didático aqui hoje, porque eu quero que você compreenda como Deus veio construindo ao longo da história uma mentalidade de restauração, ou restaurar a mentalidade do povo no que diz respeito à adoração a Ele. Ele constrói o tabernáculo com o propósito de ensinar o povo o caminho de entrar e desfrutar da presença. E aí dentro do tabernáculo, ele então também faz com que se separe alguns utensílios. E esses utensílios, eles eram uma indicação, uma maneira que Deus estava dizendo por meio da figura, como que seria o passo a passo para que eles começassem a prestar um culto em adoração ao Senhor, ao ponto de que, ao fazer o passo a passo, o resultado final deste passo a passo, Gilca, fosse a manifestação da glória de Deus.
E apesar de o ensinamento estar no Velho Testamento, está ali no tabernáculo, isso se aplica também para os dias de hoje. Nós vamos entender isso de uma forma muito clara. Então, dentro desses utensílios que tinha no tabernáculo, nós tínhamos o altar de sacrifício, conhecido também como altar de bronze. Nós tínhamos a pia de bronze, o candelabro de ouro. Nós tínhamos a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e a arca da aliança. Esses eram os utensílios que havia no tabernáculo, também depois passou a estar no templo também. E cada um destes utensílios, do altar do sacrifício até lá dentro, era Deus ensinando Rita como construir e oferecer um culto para Deus, para que o resultado deste oferecimento, desta oferenda, deste culto, fosse a manifestação da glória de Deus. Então hoje eu quero compartilhar desses utensílios que a gente falou. Eu quero me ater ao altar de incenso. O altar de incenso na Bíblia, ele representa a adoração, diga comigo, adoração, louvor e intercessão. O altar de incenso traz essas três representações, mas eu vou também me ater mais na questão da adoração, ok? O altar de incenso era feito de madeira de acácia, que é uma madeira muito difícil de trabalhar. E por ser também uma madeira muito difícil de trabalhar, porque ela vinha lá da parte do Oriente Médio, vinha de uma árvore muito espinhosa, Deus mandou então que cobrisse essa madeira com ouro. E o único propósito deste utensílio era queimar incenso. Não existia um outro propósito do altar de incenso a não ser queimar incenso da adoração para Deus. Esse era o propósito. O altar do incenso era também uma peça quadrada, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura, com 4 chifres na ponta. Tinham em cada lado 2 argolas abaixo da moldura para sustentar os varais utilizados para transportá-lo. O próprio Deus disse a Moisés quais especiarias aromáticas deveriam ser misturadas exclusivamente para queimar o incenso. Então, tudo aquilo que Deus instituiu, mandou construir, com o propósito de ensinar o seu povo a prestar um culto a Ele, aonde no final deste culto era a manifestação da sua glória, tudo foi dado por Deus, medidas, tipo de material, tudo que se usaria, e além do altar em si, do incenso, ele também deu para Moisés quais eram as especiarias do incenso, para que ele fosse queimado. E aí você encontra, em Êxodo 30 mesmo, que a gente leu, no versículo 34, quais eram essas especiarias, como a estoraque, a ônica, o gálbano e o incenso puro. E todas essas especiarias, elas eram separadas em dosagens iguais, e ali fazia aquela solução para que então ali se fizesse o aroma do incenso a ser oferecido. Então o que acontecia? Na hora de queimar o incenso, o sacerdote, ele pegava as brasas lá do altar de sacrifício. Diga, altar de sacrifício. Fala, tudo começa no altar do sacrifício. Fala, já você vai entender. Tudo começa lá. Então ele vai lá, pega as brasas que estão lá no altar do sacrifício, leva para o altar do incenso, coloca. Depois então desse momento, ele vinha então com o incensário e despejava o incenso sobre as brasas.
que vinha lá do altar do sacrifício. E ao fazer isso, ele despejava então esse incensário com o aroma, com o incenso, e ao cair na brasa, subia uma fumaça. Então, esse subir o incenso aí, a fumaça do incenso, era por conta desse choque que havia do aroma do incenso na brasa, e ela provocava essa evaporação e subia. E aí, queridos, esse cheiro suave que subia era ali oferecido branco como um incenso de adoração ao Senhor. Agora é interessante que o altar de incenso, ele ficava no lugar santo, de frente para o véu que ficava a Arca da Aliança. Então, quando você pega, por exemplo, se você pegar uma Bíblia de estudo, que ela vai te dar ali um mapa do templo, você vai ver que tem compartimentos: átrio, lugar santo e o santo dos santos, ou o santíssimo lugar. E esses utensílios que eu falei para vocês que tem dentro do templo ou do tabernáculo, ou tinha, né? Ele começava no átrio com o altar de sacrifício, e cada compartimento tinha ali os seus utensílios. Mas o único utensílio que tinha diante do Santo dos Santos, onde tinha um véu ali que separava o lugar santo do Santíssimo Lugar, onde estava a Arca da Aliança, era o altar de incenso. Ele era o único utensílio do tabernáculo que tinha uma ligação direta com o Santo dos Santos. Por isso que, se você ler o livro de Hebreus, capítulo 9, você vai ver que ele descreve o altar do incenso no mesmo ambiente onde está o Santo dos Santos. Eu estou construindo com você todo o passo a passo, sem entender o que Deus quer falar com você aqui nessa noite. Então, o utensílio chamado o altar do incenso era o único que ficava de frente. E a coisa era tão tremenda que o autor de Hebreus a descreve como sendo no mesmo ambiente que está a Arca da Aliança. Provavelmente, por que havia este entendimento? Por causa da conexão ao seu papel no dia da expiação. Isso porque, nessa ocasião, o incenso queimado subia e a fragrância se espalhava, e aí vem aqui a bênção. Diga comigo: e a glória de Deus se manifestava na nuvem. E Deus falava com o sumo sacerdote. Então, dentro do passo a passo, a glória, Renan, só acontecia, só se manifestava quando então o sacerdote queimava o incenso da adoração. O que podemos aprender com esse conhecimento é que quando o incenso da adoração era queimado pelo sumo sacerdote, conectava o céu com a terra. Aleluia. Vou repetir. O que podemos aprender com esse conhecimento é que quando o incenso da adoração era queimado pelo sumo sacerdote, conectava o céu com a terra, e a glória de Deus enchia o templo, enchia a casa, se movia na casa. Aleluia. E aí, queridos, nós vemos aqui algo profundo e poderoso e profético da parte de Deus, que nós precisamos guardar no nosso coração. Que se nós queremos ver a glória de Deus se manifestar aqui sempre, ou em qualquer lugar, até na célula, lá no seu quarto, lá no seu secreto, você tem que estar disposto a queimar o incenso da adoração. Se você não estiver disposto
a queimar o incenso da adoração, você não tem como trazer o céu para a terra. Você não tem como sentir a glória e a presença de Deus. Quando Deus instituiu esse mecanismo de adoração para trazer a sua presença manifesta para o meio do seu povo, Ele tinha o propósito de estabelecer um nível, diga, um nível de comunhão com o seu povo, no mesmo nível que Ele tinha com Adão e Eva antes do pecado. Quem está entendendo até aqui? Algo foi quebrado lá no Éden. E nós vamos ver isso aqui. Aí Deus vem, começa tudo de novo. Porque Deus é apaixonado por mim e por você. Ele nos ama tanto que Ele quer sempre se relacionar conosco, mesmo sabendo que a gente é fraco, que a gente peca, mesmo sabendo que a gente às vezes o entristece, mas Deus nos ama. E Ele ama estar no nosso meio. Mas, como Ele já disse através do profeta, o nosso pecado é que muitas vezes faz separação entre nós e Ele. Então, como Ele quer sempre estar no nosso meio, Ele tem que dar para nós os parâmetros. Ele tem que dar para nós o caminho de como então fazer com que aquilo que foi perdido no Éden seja restaurado. Então a ideia do tabernáculo, a ideia dos utensílios do templo era um caminho, um passo a passo para que então a gente pudesse desfrutar novamente da glória dele, da presença dele, para a glória dele, amém? E aí tem uma coisa muito extraordinária para a gente avançar. No hebraico, a palavra incenso é haketoret. Essa é a palavra no hebraico para a palavra incenso. Esta palavra haketoret, ela vem de uma raiz chamada ketur. E a palavra ketur significa conexão. Diga conexão. Ou seja, a ideia do incenso, então, é uma ideia de conexão. Então, quando nós estudamos sobre a história de Adão e Eva no Éden, nós vamos descobrir que Deus sempre quis estar conectado com o homem em um relacionamento íntimo e diário. E isso não mudou, irmãos. Isso não mudou. Então, lá no Éden, Deus falava com Adão e Eva face a face. A Bíblia diz que na viração do dia vinha a voz de Deus para falar com Adão. Mas a palavra melhor traduzida ali não é viração do dia, como a gente costuma ler em muitas traduções. Mas a melhor tradução está na King James, que diz: quando soprava a brisa vespertina. No hebraico é a frase leruach, rayon. Ruach, muitos conhecem, significa sopro de Deus, vento de Deus, Espírito de Deus. Rayon significa dia ou o dia. Então, leruach, rayon significa brisa, a brisa do dia. Então, todo final de tarde vinha esta brisa, e era neste momento que então Deus vinha falar com Adão e Eva todas as tardes. Todas as tardes. Então, quando acontecia essa brisa, acontecia um mover sobrenatural no Éden que mudava a atmosfera. A atmosfera do Éden mudava. Por que mudava? Porque quando esta brisa vinha e soprava, ela abria um portal da glória de Deus, e Deus vinha falar com Adão. E você vai ver aqui que o que eu estou te dizendo, que há uma mudança, ou havia uma mudança de atmosfera, quando acontece o pecado. Então, quando o ruach
de Deus soprava, quando a brisa de Deus soprava, era o momento que o portal se abria da glória de Deus. O Senhor vinha e habitava ali com Adão, com Eva, e falava com eles face a face. Então preste atenção, o altar do incenso foi um mecanismo que Deus criou para que o sacerdote, quando queimasse o incenso, a fumaça que subisse fizesse o mesmo efeito da brisa. É forte ou não é, irmão, esse negócio? Então, quando Deus traz a ideia do incenso, quando o incenso é queimado, porque quando fala de queimar incenso, nós estamos falando de culto. Porque, como eu falei, começa lá no altar do sacrifício e vem o passo a passo. O passo final é queimar o incenso. Enquanto o incenso não era queimado, a glória de Deus não vinha, o portal não se abria. Mas o texto vai dizer que quando o sacerdote queimava o incenso da adoração, que subia aquela fumaça do incenso, aquilo abria um portal, conectava o céu com a terra, a glória de Deus vinha e Deus começava a falar com o sacerdote. Deus começava a instruir o sacerdote para levar a mensagem dele para o povo. Aleluia! Tem alguém me ouvindo e me entendendo que Deus quer falar comigo, com você? Se eu e você queremos ou quisermos que Deus fale no meio de nós, tem que ser debaixo de uma atmosfera de céu aberto. E não tem céu aberto se não houver da nossa parte queimar o incenso da adoração. Sabe por quê, irmãos? Porque os sacerdotes, as sacerdotisas de Deus somos nós. Amém, amados? Você é um sacerdote de Deus, você é uma sacerdotisa do Senhor, porque uma vez que você está em Cristo, você é nova criatura, e a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 2, se não me falha a memória, que Ele nos fez reis e sacerdotes do seu povo. Aleluia! A responsabilidade de oferecer o culto era do sacerdote, e quando era aquela parte de uma vez por ano, de oferecer o sacrifício, era o sumo sacerdote. Mas o passo a passo da adoração de todos os dias, era todos os dias, eles tinham que queimar o incenso da adoração, diz o texto, tanto de manhã quanto à tarde. E olha como que Deus é preciso, Deus ensina para nós, e o princípio dele é eterno. Ninguém hoje mais precisa queimar o incenso, literalmente. Eu vou te explicar depois por quê. Mas tem ali uma verdade espiritual. Vou dizer logo para você. Por que que a gente não precisa mais pegar um altar de incenso e nem pegar um altar de sacrifício, sacrificar um animal e fazer todo esse passo a passo e pegar um incensário literal e jogar ali essas especiarias e fazer o culto desta maneira? Por que que não é mais assim? Porque Jesus se fez sacrifício lá por nós. Ele foi o sacrifício perfeito. E por que que a gente não precisa mais trazer literalmente um incensário e montar aqui um altar do incenso? Vou te explicar por quê. Porque o altar do incenso sou eu e é você. Hoje nós somos os altares de incenso do Senhor. Somos nós. Assim como o sacrifício é Ele. E é por isso que o autor de Hebreus diz que Ele nos deu autonomia para entrar aonde? No Santo dos Santos. Sabe o que Deus está dizendo, Edson? Que nós hoje, Jonas, temos autoridade para entrar no Santo dos Santos. Todo o sacrifício foi dado por Ele para abrir o caminho, para que eu e você tivéssemos acesso à sala do trono. Eu e você temos acesso à sala do trono. Aleluia, aleluia. Mas só tem uma maneira, evangelista Leonardo, de nós acessarmos a sala do trono e trazer o céu para a terra. É queimando o incenso da adoração. Aí Deus está dizendo para a gente, desde semana passada, ou disse semana passada: eu não suporto mais a vossa adoração medíocre. A falsidade que vocês estão me entregando.
E falsidade aí, medíocre, não é só pecado gravíssimo não, que a gente considera gravíssimo, ou categoriza como gravíssimo. Só em você entrar aqui nesse lugar e não prestar o devido culto a Ele, já é um culto medíocre para Ele. Eu vou te dizer quando você está sendo medíocre, ou eu estou sendo medíocre. Nós estamos sendo medíocre. Quando a gente chega num culto e começa a reclamar do louvor, a gente começa a reclamar do som, a gente começa a reclamar de tantas outras coisas. Sabe por quê? Porque a gente não entrou para adorar, a gente entrou para observar. É para mim também, tá? É a espada de dois gumes. Medíocres. Quando cometemos isso, somos medíocres. E o céu não vem para a terra. Deus ama habitar no meio do seu povo, mas de um povo que quer queimar incenso, dá adoração para Ele. De um povo que entendeu o princípio, que a única maneira de trazer o céu para a terra é adorando. E um verdadeiro adorador não é conduzido pelo instrumento, não é conduzido pelo ministro de louvor da igreja. Embora os tangedores, uma vez que sejam tangedores, porque tangedores não é tocar. Um tangedor é aquele que adora com o instrumento, aí ele tange e aí o céu vem. Aí sim, ele te ajuda no caminho. O ministro que está aqui, se estiver na unção, estiver ali conectado com o céu, ele é um instrumento para te levar à adoração, para te facilitar o caminho. Mas eu quero dizer para você, e se você é membro dessa igreja, eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero te dizer que o maior responsável para te levar à adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, não é o ministério de louvor dessa igreja, não é o apóstolo que vos prega nessa noite, mas é você mesmo que é o responsável, a responsável para queimar o incenso da adoração. E como eu já disse outras vezes, eu vou dizer hoje aqui: pode não estar fluindo nada desse altar através dos músicos, através dos cantores, pode não estar fluindo nada, mas se aí no teu lugar você começar a oferecer verdadeira adoração ao Senhor, a glória de Deus virá e você vai ser uma tocha viva, e daí vai sair uma unção que vai atingir o altar, e rapidinho o altar se conecta com a eternidade, porque Deus encontrou um adorador no meio do povo dele. Rakatarabasha, rakatarabadarabasha, rakatarabandarabasha, rakatarabandarabasha, rakatarabandarabashore, katarabandarabasha. Porque a adoração é muito mais do que tudo que você já ouviu falar aqui. Começa com você. Por isso que eu falo muitas vezes assim também aqui na igreja. O culto primeiro é individual, para depois ele ser coletivo. Quando você vier para cá, meu irmão, minha irmã, para a célula, para uma outra igreja que você for visitar, você já tem que sair de casa assim: Senhor, como diz o salmista, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor Deus. Oh Senhor, minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Oh Pai, o pardal encontrou casa, e a andorinha, Pai, ninho para si. Ah, Senhor, eu vou encontrar o Senhor lá nos teus vou para o átrio, me encontrar nos teus altares, aleluia. E você vem para adorar o Senhor. Aí você entra aqui, pode até falar com outro, se tiver o culto iniciado, é bom que não fale mesmo, para não atrapalhar a adoração do irmão. Se ajoelha e fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Meu único propósito aqui é te adorar. Oh Espírito Santo, toca nos meus sentidos para que eu só perceba aquilo que vem do céu, Senhor. E você começa a adorar. Daqui a pouco o seu glória a Deus incendeia um irmão. Daqui a pouco você pode estar desafinado, você pode cantar ruim pra caramba na ótica humana, mas quando você cantar, a unção está fluindo ali, ó. Está fluindo ali, ó. Aí, meu irmão, agora imagina um monte de adorador. Muitos adoradores adorando ao Senhor. O que Deus não pode fazer nesse lugar? A partir de hoje, toda vez que você achar que o culto está frio, você fala assim: opa, se está frio, eu posso ser uma tocha viva do Senhor aqui para incendiar esse culto. Amém? Porque às vezes eu percebo, como hoje, só porque a igreja está um pouquinho mais vazia, que o povo está lá no filial,
Parece que o ambiente te tira da atenção. Porque a igreja hoje está sem um teclado, porque o teclado foi embora, a gente vai ter que comprar o nosso. Porque o louvor não está tão cheio. Parece que percebo às vezes que estas coisas nos tiram o foco. Aí Deus está dizendo para mim e para você: eu não suporto essa adoração que vocês estão tentando me dar, que é medíocre. Vocês não entenderam nada. Então, amados, Deus está dizendo para mim e para você: queime o incenso da adoração, porque é a única maneira de eu descer na terra. E aí quando você olha lá que Deus vinha falar com Adão e Eva, que está lá em Gênesis 3:8. Como Deus tinha o hábito, escute isso aqui, irmãos. Como Deus tinha o hábito de todas as tardes de visitá-los, Deus sempre esperava a resposta deles. Porque quando Deus vem, Deus espera a nossa resposta. Se não tiver resposta, Ele não vem mais. Num destes dias, o ruach de Deus sopra. A brisa de Deus sopra e o portal se abre, Deus vem. Aí diz o texto, em Gênesis 3:8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher, diga comigo, ouviram o som da movimentação de Yahvé. Esse dia aqui, ele já tinha um pecado. Lembra que eu falei que quando o sopro de Deus vinha, a brisa de Deus vinha, um portal se abria e a atmosfera mudava? Aqui fica claro isso, porque eles estão escondidos. E o texto diz que eles perceberam que o portal abriu e havia uma movimentação, e ele sabia que aquela movimentação não era comum, mas era a movimentação de Yahvé. Aí vem o Senhor, que estava passeando pelo jardim, diz o texto. E diz o texto que eles procuravam esconder-se. Agora vai ficar mais claro ainda. Sabe de quê? Da presença do Senhor. Hoje não tem ninguém vivendo isso não. Ninguém está querendo fugir da presença do Senhor não. Entre as árvores do jardim. Parece que essa cena aqui de Gênesis, do Éden, se repete em todos os momentos. Ele vem e tem gente se escondendo. Tem gente dizendo assim, não quero fazer nada não. Eu vou lá para aquela igreja, ninguém me conhece, vou ficar aqui escondidinha. Bobinho, bobona, Deus te achou agora. Ah, eu não quero fazer mais nada, dá muito trabalho fazer a obra de Deus. Não dá mais trabalho que morrer na cruz não. Quer morrer na cruz? Porque ele não merecia. Que é muita luta. A luta acabou agora, você não vai fazer a obra de Deus? Deus te achou, filho. A presença dele está aqui. Porque não é só no barulho que está não. Eu não sei você, mas por várias vezes eu já senti a glória de Deus nesse lugar. Porque sentir a glória nem sempre é no barulho. E eu tenho algo pessoal. Uma das horas que eu sei que Deus está no ambiente, a minha orelha fica vermelha e quente. Você vê isso aqui, meu vermelho, e fala assim, pode estar sentindo a presença de Deus. Eu estou amor. E hoje é que por várias vezes a orelha esquentou. E eu só disse, obrigado pela tua presença. Glória a Deus pela tua presença. Aleluia pela tua presença. E eu glorifico, eu exalto. Quero saber se tu vai gostar, se tu não vai gostar, se você vai achar que estou doido, que não está. Eu estou aqui porque eu estou aqui para Deus. É para o Senhor, eu quero adorar o Senhor, eu quero agradecer o Senhor. Aleluia, eu não dependo de acorde, eu não dependo de notas, eu não dependo de nada, eu dependo do Senhor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais. Eu quero mais da glória dEle, da presença dEle.
porque tudo que importa para mim é a glória e a presença dele, porque eu aprendi isso aqui, irmãos, porque eu sei que Deus quer manifestar a sua glória, o seu poder no meio do seu povo, e se depender de mim, ele vai vir sempre, mas ele não quer só que eu seja o único canal, ele quer que você seja também. Agora olha que entendimento confrontador isso aqui. Quando Deus procura eles e pergunta, né, onde eles estão, que eles estão escondidos, quando ele fez essa pergunta, não era porque Deus não sabia onde eles estavam. Presta atenção que o negócio é forte, que eu vou dizer para você. Quando Deus pergunta para Adão e Eva onde eles estavam, não era porque ele não sabia onde eles estavam, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então por que, apóstolo, que Deus perguntou onde eles estavam? Porque a pergunta tinha uma profundidade muito maior, e o sentido da pergunta, Raquel, era o seguinte: Adão e Eva, aonde está a nossa conexão? Adão e Eva, o que aconteceu? O que vocês fizeram com a nossa conexão? O que vocês fizeram com a essência que nos une? Eu não sei, porque a Bíblia não fala, mas possivelmente, isso é uma conjectura. Eu penso, Richard, que Deus faz a pergunta chorando, porque ele sabia que a partir daquele momento ele não poderia mais encontrá-lo todas as tardes. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? De um louvor medíocre, de uma adoração medíocre, falsa. Ele está dizendo para mim e para você: filhos, aonde está a nossa conexão? O que vocês estão fazendo com a minha conexão com vocês? Você está pensando que somos só nós, Renatinha, que estamos acostumados há 4 anos com uma atmosfera de glória? Não, ele também já está acostumado a descer nessa casa, a se mover nessa casa, a operar nessa casa. E o culto que ele não encontra um ambiente para ele descer, ele deve ficar no céu lá triste, porque hoje o povo não estava muito para mim, hoje o povo não me adorou como deveria, acho que o povo já se fartou da minha presença. Porque é todo dia. É por isso que eu já falei aqui para quem é da igreja, quem está chegando. Aqui nós não sabemos falar outra coisa a não ser avivamento. Posso estar enchendo o saco no negócio de avivamento, então eu não posso fazer nada, porque eu quero uma atmosfera de glória nesse lugar. E se tem uma coisa que traz atmosfera de glória, chama-se avivamento. E avivamento é o resultado da prática de Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas enchei-vos. E a palavra ali está no estado verbal piel, no grego, que dá a ideia de algo cíclico, de algo contínuo, de algo intenso. Ou seja, esse enchei-vos é continuamente, é intenso. E por quê? Porque nós somos carne, e todos os dias eu e você somos bombardeados na nossa carne. Ou só eu que sou bombardeado, irmãos? Então a gente precisa do Espírito Santo todos os dias, da glória de Deus todos os dias. O encontro dele comigo e com você é todos os dias. E o nosso encontro não começa no prédio, começa no secreto. Você quer viver glória, atmosfera de glória, é no secreto. Se você está acostumado a viver só na atmosfera de glória no coletivo, glória a Deus, mas tem algo melhor do que estar no coletivo,
É no secreto. No secreto. Vou lembrar aqui uma palavra para vocês e ensinar para quem não sabia. Quando Jesus manda a gente ir para o nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto, a palavra quarto ali, no grego, é lugar aonde se guarda tesouros escondidos. Deus é brabo ou não é, irmão? Sabe o que Deus está dizendo para você? Entra para o teu quarto, para o lugar onde tem tesouro escondido que eu tenho para te dar, fecha e fica no secreto. Aí ele vai dizer no final: e o teu pai que te vê em secreto, faz o quê? O quê? Vou deixar você falar, irmão. Hã? Fala aí, evangelista. Te recompensará em público. Te recompensará. Com o quê? Com os tesouros que estão escondidos para você. Aí a gente conecta essa palavra, Japa. Gabriel. A gente conecta essa palavra com 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Quais são esses tesouros escondidos que estão lá, Camila? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu à nossa mente, é o que Deus tem preparado para os que o amam. E Ele, o Senhor, nos revelou por meio do seu Espírito, porque o seu Espírito a tudo perscruta, até mesmo as profundidades de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quando a gente queimar incenso da adoração, lá no nosso secreto, lá no quarto, Deus vai nos fazer acessar as riquezas dEle, as coisas preciosas dEle, e aquilo que o seu olho não viu, o que o seu ouvido não ouviu, o que nunca subiu à sua mente, é o que Deus vai liberar para você. Aleluia! Tem alguém me ouvindo aqui? Dá um glória a Deus, um aleluia. Aplauda o Senhor aí, meu irmão. Oh! Rabaxara catarabandarabaxá. Arabanto corre cantarabaxara catarabandarabaxá. Entra no culto e fala: Espírito Santo, aguça os meus 5 sentidos. Eu faço essa oração quando eu chego na casa de Deus, porque só quem pede ao Espírito Santo para aguçar os sentidos pode ouvir e perceber a movimentação do Espírito Santo. Eu chego no culto e falo: Espírito Santo, aguça os meus sentidos. Espírito Santo, me fala como o Senhor quer que eu me mova. Me fala o que o Senhor quer fazer nesse culto, Espírito Santo. Eu quero cooperar contigo. Eu quero que esse culto seja melhor do que o do outro que eu participei. O outro foi bênção, Espírito Santo, foi glória. Mas eu sei que o Senhor tem mais. O Senhor tem mais, o Senhor tem mais. Eu quero queimar incenso da adoração. Fala comigo, fala comigo. Fala comigo como eu posso ser um canal do Senhor para trazer a sua glória para a terra. Nós somos agentes da glória de Deus na terra. Somos reis e sacerdotes do Senhor. Aleluia. Então deixa essa frase ou essa pergunta ecoar dentro de você. Quando não estiver fluindo, deixa o Espírito Santo soprar essa frase: cadê a nossa conexão? E quando você deixar o Espírito Santo ecoar dentro de você, te aprume e fala: Senhor, o que então está atrapalhando a minha conexão com o Senhor? Ele vai te mostrar. Ele é Deus. Ele não está, Deus não está nesta noite nos cobrando aonde andamos. Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em toda parte. Ele observa os maus e os bons. Ele sabe onde você está, onde você anda, Ele sabe. Mas quando Ele te pergunta:
aonde vocês estão, Ele está perguntando onde está a nossa conexão. Ele quer saber se nós nos desviamos da presença dEle, se nos desligamos do trono dEle, da virtude do seu poder, da conexão com o sobrenatural. Aquele encontro diário de Deus com Adão e Eva era o sobrenatural, era o sopro, era o ruach, era a presença dele que se manifestava, era o sobrenatural se manifestando no natural, era o sobrenatural se manifestando no natural. E era a presença que mantinha a imagem e semelhança de Deus em Adão. Diga assim: a presença de Deus manifestada reflete em mim o caráter de Deus. Ou seja, quanto mais eu me encontro com a glória de Deus, mais eu me pareço com Ele. Então hoje, como eu já falei, nós somos o altar do incenso para o Senhor. Por isso somos templo do Espírito Santo. Olha que coisa linda, o Andrés. Nós somos o altar do incenso e nós somos o santo dos santos. Aí Jesus morreu, fez o sacrifício por nós. E aí, agora nós temos livre acesso. Porque nós somos o altar de incenso e nós somos o santo dos santos. E lembra? O altar do incenso era o único utensílio que estava conectado diretamente com o santo dos santos. Você está entendendo que Deus falou lá atrás, ensinando, mas serve para os dias de hoje? O final do culto é a conexão do incenso com o santo, com a arca da aliança. Aquele momento ali que acontece o sobrenatural. E tudo isso está dentro de nós. O que precisamos fazer é queimar um incenso da adoração. Como, apóstolo? Está em Efésios 5,19. Com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, quando a gente fala aqui, ora em línguas, cante em línguas, é o que está aqui, cânticos espirituais, orações espirituais, também, e não é só isso. E por que a gente deve, na adoração, quando estamos queimando incenso, cantar em línguas, orar em línguas? Porque quando oramos em línguas, nós não oramos e falamos a homens, mas a Deus, porque falamos em mistério. Então, quando eu oro em língua ou canto em línguas, eu trago o céu para a terra, porque eu estou falando a linguagem do céu. Aleluia. Neste tempo de avivamento, o Espírito Santo quer nos conectar com Ele, numa dimensão semelhante ao que acontecia na brisa no dia do Éden. Neste tempo de avivamento, o Espírito Santo quer nos conectar com Ele, numa dimensão, Kennedy, semelhante a que acontecia na brisa do dia do Éden. Portanto, o queimar o incenso da adoração é se conectar com a presença poderosa de Deus, com o seu sobrenatural. O sopro de Deus também está aqui nessa noite. Você crê nisso? Há uma brisa do Espírito Santo nessa casa. É só você perceber e se conectar com ela. Então, se quisermos aumentar o fogo do avivamento que estamos experimentando, é necessário irmos para um outro nível de adoração. Quantos querem ir para um outro nível de adoração aqui? Então, preste atenção. Primeiro passo aqui, para você ir para um outro nível de adoração, para você atrair a glória de Deus. Primeiro passo, diga assim: sacrificar a carne. O tabernáculo, como falei, era dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e santíssimo lugar. Era no átrio que ficava voltado o sacrifício.
O sacerdote trazia um animal para ser sacrificado, pegava a faca, empunhava as suas mãos e segurava o animal, e depois de ter transferido em ato o seu pecado, ou seja, orava, transferindo o pecado para aquele animal, imolava ele, matava ele, e também pegava o sangue e separava, porque o sangue representa a vida, e somente depois de passar pelo átrio e oferecer o sacrifício, era que o sacerdote poderia entrar no lugar santo para queimar o incenso da adoração. Agora preste atenção aqui. Nós não somos o sacrifício, amém? Jesus foi, mas tem uma mensagem aqui para chegarmos no Santo dos Santos. Não tinha como queimar o incenso sem sacrificar o cordeiro. O que essa palavra se aplica para mim hoje? Só tem uma maneira da gente começar o processo de queimar o incenso da adoração. É quando a gente pega e sacrifica a nossa carne pecaminosa para Deus. Aí tem a ver com a nossa carne pecaminosa. Nós somos pecadores, amém? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando entra na presença do Senhor é se arrepender dos seus pecados, é confessar os seus pecados. Na hora que você está ali buscando a face de Deus e começa a falar: Senhor, perdoa as minhas faltas, e se você lembra, fala qual foi, seja palavras, seja atitudes. Fala: Senhor, eu fiz isso, cometi aquilo e tal. Senhor, eu te peço perdão, porque eu vim para esse lugar queimar o incenso da adoração, Senhor, e eu sei que eu preciso, antes de chegar lá no Santo dos Santos, eu preciso começar sacrificando a minha carne, porque não tem como se queimar incenso da adoração sem antes sacrificar a sua carne. Esse é o primeiro passo: sacrificar a sua carne. Esse é o passo. Nunca comece adorando a Deus sem antes entrar nessa dimensão de se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, reivindicar o poder do sangue de Jesus sobre você, para que você possa estar apto para entrar no Santo dos Santos. Na explicação que você aprende, seja do templo, seja do tabernáculo, o sacerdote só poderia passar para o segundo nível, que era o santo lugar, só depois dele sacrificar o cordeiro. Eu não vou entrar nos outros, que aí tem a questão de lavar as mãos, aí tem outros significados ali até chegar lá. Mas fundamental para a gente cumprir o propósito de trazer o céu para a terra: sacrificar a nossa carne, renunciar ao pecado, dizer não para o pecado. E em segundo e último lugar, nós precisamos de nos santificar. Quando eu comecei essa mensagem, eu falei que a madeira que se fazia o altar do incenso era a madeira de acácia. E eu li também que era uma madeira difícil. Era, irmãos, uma madeira difícil, sabe? Sim, difícil. Sabe? Você está entendendo esse manto? Tem alguém fácil aí que... Ou só eu que sou difícil, irmão? A gente não é o altar do incenso? A gente é o altar do incenso. Nós somos difíceis, assim como a madeira de acácia era difícil. Aí o que o Senhor fez? Reveste de ouro. E o ouro, uma das suas simbologias na Bíblia é santidade. Não tem como o altar do incenso suportar a glória de Deus se não for por meio da santidade. Porque senão o altar do incenso não suportaria. Você quer sair de uma adoração medíocre para uma adoração que traz o céu para a terra? Sacrifica a sua carne e viva em santidade. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Aleluia. Aleluia.
quando sacrificamos a nossa carne, o fogo que consome os nossos pecados nos transforma em brasas vivas. O louvor aqui em cima. Quando sacrificamos a nossa carne, o fogo que consome os nossos pecados nos transforma em brasas vivas do Senhor. Logo começamos a queimar o incenso da adoração no altar da santidade. No altar em santidade. Você está entendendo, irmão, o que Deus está falando? A tipificação que estava lá no tabernáculo, nos seus utensílios, era Deus nos ensinando como chegar no Santo dos Santos e trazer a glória dele para a terra. Agora olha que coisa tremenda. Quem oferecia o cordeiro era o sacerdote, mas quem derramava fogo no altar era o Espírito Santo, era o Senhor. Quando a gente vem para o altar, não esse altar que eu estou apontando aqui, mas só para dar como simbolismo, quando a gente se prostra diante do Senhor e estabelece e levanta um altar de arrependimento, o fogo do Espírito Santo vem assim, ó. E o fogo vem, nos queima e nos purifica de todo pecado. Aleluia. Ele vem e nos incendeia. Porque sem fogo não tem sacrifício. E para que o fogo seja legítimo, tem que ser ele. E quando a gente entra nessa dimensão, o resultado é céu na terra. Céu na terra. Aleluia. Se não nos sacrificarmos, irmãos, aí entra aqui. Olha o que eu vou dizer aqui para você, que está conectado com o que Deus usou a Juliana para dizer. Quando não sacrificamos a nossa carne, significa que o nosso louvor e adoração e intercessão não significa nada para Deus. Aí você vem para o culto, não se sacrifica, só abre a tua boca para cantar de boca para fora, e você quer ver a glória de Deus, quer sentir a glória de Deus. Não é assim que funciona. O nosso Deus é um Deus de princípio. O que eu mais ensino aqui é isso, que o nosso Deus é um Deus de princípio. É importante aprender também que o altar do incenso só suportava o fogo que queimava para exalar a fragrância, porque era revestido de ouro, de santidade. Logo, nós só poderemos suportar o fogo do Espírito Santo se nós também formos revestidos pela santidade do Senhor. Sabe o que Deus quer, queridos? Deus quer que você queime tanto o incenso da adoração a Ele. Porque lá no Velho Testamento, quando se jogava o incenso dentro do altar, que subia aquela fumaça, a fragrância tomava conta daquele ambiente e conectava o céu com a terra. Sabe o que Deus quer? Que assim como qualquer um de nós, se entrarmos numa casa de essência, se você ficar ali meia hora, talvez até menos, dentro de uma casa de essência, você sai de lá com todos os cheiros que seu corpo e a sua vestimenta absorveu. Sabe o que Deus quer que eu e você viva? Tão impregnados da glória e da presença dEle, que a gente exale a glória dEle, a presença dEle, e aonde a gente passe, a gente exale o bom perfume de Cristo. Aleluia. Fiquemos em pé. Eu te convido agora, enquanto o louvor canta, eu quero te convidar a primeiro sacrificar a tua carne. Antes de você cantar agora, é hora da prática da palavra. Sacrifica a sua carne. Coloca a sua carne para Deus agora. Fala assim: Senhor, queima. Espírito Santo, queima a minha carne. E depois fala: Espírito Santo, me santifica, porque eu quero oferecer a Ti uma verdadeira adoração. E já no próximo culto, e ainda hoje vamos adorar um pouquinho antes de ir embora. Dê o louvor e a adoração hoje ainda, que você não conseguiu dar antes, porque agora sua mente abriu. Mas ao cantar agora, vou te dar uns 3 minutinhos
para você não cantar, para você orar, sacrificando a sua carne, e para você também pedir por santidade ao Senhor, para que você possa oferecer a Ele uma adoração que traga o céu para a terra. Em nome de Jesus, vamos adorar. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.